Mateus capítulo 28, versículo de 1 a 6, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram como brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Sabe por que muitas vezes não vivemos aquilo que deveríamos viver? Porque a gente se esquece aquilo que foi dito. Muitas vezes não vivemos aquilo que deveríamos viver porque esquecemos aquilo que está escrito. Ficamos à deriva mediante as nossas dúvidas e questões e tensões. Mas nunca se esqueça daquilo que está escrito. Nunca se esqueça daquilo que foi dito. Eu venci a morte, disse Jesus. Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. A tua situação não pode te segurar. Os teus medos não podem te paralisar, porque maior é o Espírito da ressurreição que existe em nós e que habita em nós do que os espíritos que estão no mundo. Ei, eis que não te dei, assim diz o Senhor, espírito de medo ou covardia, mas de força, poder, moderação, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fica com a gente. Obrigado por aqueles que são da casa, mas obrigado também por aqueles que estão nos visitando, aqueles que do bairro estão aqui com a gente, que estão percebendo esse movimento como igreja e carinhosamente estão nos dando a honra de sua visita. Fala com a gente. Até porque o Teu Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho entra no coração do evangélico, do católico, do ateu, do agnóstico. Que todos aqui, Senhor, sejam cheios do Teu Espírito Santo por meio da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor vive. E se o Senhor vive, a gente descansa na certeza que o Senhor falará com a gente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Depois da morte de Jesus na sexta-feira, e depois de um sábado altamente depressivo, algo incrível estava prestes a acontecer. É lógico que nós já sabemos o fim da história, mas eu preciso que vocês me acompanhem nessa minha reflexão. Naquela manhã de domingo, enquanto o sol começava a brilhar timidamente no horizonte, Maria Madalena e a outra Maria se dirigiam ao sepulcro, sem dúvida alguma, cheias de tristezas, de incertezas. Essa madrugada eu acordei, era por volta de umas 10 para 5 da manhã, e estava aquele breu, né? E na hora veio esse texto. Essas mulheres foram corajosas. O rumo é uma salva de palmas. Pensa numa mulherada corajosa. Impressionante você parar para pensar que no breu das 5 horas da manhã, 4:30, sei lá muito, né, que horas que foi isso, mas porque o mestre delas tinha acabado de morrer, não de maneira natural, foi assassinado. Então elas também poderiam ser assassinadas, já que guardas romanos estavam guardando o tal do sepulcro. Então assim, é a calada da noite. Outra coisa, não tem poste de energia. É breu mesmo. É escuridão mesmo. Então, olhar esse texto e perceber que nenhum macho foi, nem para fazer escolta. Pegaram ou não? Bando de... Aí fica quieto. De frouxo, falei. Mas eu acho que também seria um deles. Os
caras estavam com medo, mas as mulheres não. Elas colocaram no coração, não, nós vamos. Acho que uma Maria olhou para outra Maria e disse, e aí Maria, vamos Maria, então bora Maria, foi Maria. Interessante a gente notar que a primeira expressão usada por Mateus, nesse capítulo 28, foi depois do sábado. Se você pegar o teu texto bíblico aí, a primeira expressão que aparece é depois do sábado. Só para ficarmos na mesma página, o sábado representa para o judaísmo mais do que um dia de descanso. Na verdade, era o fim de um ciclo semanal, um tempo sagrado onde os judeus buscavam desesperadamente se conectar com Deus. Porém, naquele dia algo mudou. Ao emergir do túmulo no domingo, Jesus não apenas marcou um novo dia importante, mas ele estava inaugurando um novo ciclo de compreensão a respeito da vida. Com todo respeito a religiões, inclusive cristãs, que têm um carinho pelo sábado, ao ressurgir no domingo, ele está dizendo, eu tenho uma coisa além da lei para fazer. Quem está aqui comigo diz amém. Tanto é verdade que a expressão no grego para primeiro dia da semana significa raiar. Não é à toa que no inglês a palavra é domingo. Qual que é? Sunday, dia do sol. É porque para nós o português, domingo, não dá para entender muito. Ou seja, a sua ressurreição trouxe consigo a luz para um mundo obscurecido pela religião, pela falta dela, e inaugurou uma nova maneira de compreender e vivenciar a relação com Deus. Uma outra coisa interessante que eu encontro nesse texto é que o momento escolhido por Jesus para ressuscitar não foi um momento qualquer. Nós não sabemos precisar qual foi, a gente sabe que foi no romper aí do dia. Muitos historiadores argumentam que o fato dele ter ressuscitado tão cedo deu a ideia de que ele desejava aproveitar ao máximo o dia ressurreto. Quem falou muito isso foi Jonathan Edwards. Ele dizia, Jesus acordou cedo, porque ele tinha muita coisa para fazer. Não é assim quando a gente compra umas férias caras? As nossas crianças parecem que querem dormir até 1 da tarde. A gente fala, nós não temos tempo para perder. Pegaram? Então, um dos comentários para mim, dentro desse viés de interpretação, eu acho muito bonito, porque o investimento de Jesus foi tão alto que ele quis acordar cedo. Eu quero aproveitar cada segundo, cada minuto desse dia. Ao se levantar dos grilhões da morte, ao raiar do dia, ele estava comunicando que cada segundo, cada minuto, cada hora eram preciosos, com o intuito de manifestar o poder de sua ressurreição. Tinha 2 discípulos de Emaús que ele precisava ir atrás. Tinha tantos outros assuntos com Pedro, com Tiago e João. Agora ele não apenas voltou à vida, mas ressurgiu com determinação, pronto para iniciar uma nova jornada e cumprir plenamente a sua missão redentora. E fazendo uma rápida pastoral aqui, essa lição deve ressoar profundamente em nossos corações quando consideramos a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando reconhecemos quem somos em Cristo Jesus, somos inspirados a viver cada momento com propósito, com paixão, com urgência, não deixando nada para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Eu tive uma discussão com meu irmão no fim do ano passado, o Deja. Discussão feia. Quer dizer, eu nunca tinha brigado com o Deja, mas o pau quebrou nas vésperas do Natal. Passaram-se os meses e eu falava comigo mesmo, eu não vou ser pastor com ele, eu vou ser irmão. Porque se é para ser pastor eu vou ter que pedir perdão logo. Eu não vou, eu arrastei essa conversa até essa semana. Estava me corroendo por dentro. Mas todo santo dia, o Espírito Santo falava, até quando? Até quando você vai ficar assim com ele? Mas aí eu argumentava, mas a culpa foi dele. Aí depois, obviamente, essa semana nós conversamos, num bom chá do Outback.
E ele que pagou. Pelo menos isso. Ei, nós não temos tempo a perder. Quem está falando aqui é uma pessoa de carne e osso. Agora, se você ficar magoado e perdoa na mesma hora, eu preciso aprender mais com você. Quando reconhecemos quem somos em Cristo, não dá para a gente deixar para março aquilo que eu deveria ter feito no fim de dezembro. De acordo com a agência missionária Portas Abertas, 13 cristãos são executados diariamente por causa da fé. Ou seja, a cada 2 horas, aproximadamente, um cristão morre no mundo. Ei, a igreja precisa fazer alguma coisa. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, de 15 a 16, acompanhem aqui no telão de LED. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Fala para quem está ao teu lado, para com essa nhaca, não dá tempo para a gente ficar magoado não. Seja no Habib's, no Outback ou no Dogão, tem que pedir perdão. Sai, nhaca. Voltando aqui para o texto de Mateus, vocês estão aqui comigo, sim ou não? Eu vou ler novamente. Um anjo do Senhor desceu dos céus, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada, sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Fazendo um rápido resumo daquele domingo, o que aconteceu? Um grande terremoto sacudiu a terra, um anjo desceu dos céus, anunciou a ressurreição de Jesus às Marias e removeu a pedra que selava o sepulcro. Mas reparem o que a gente pode encontrar nesse texto. O propósito do anjo ao remover a pedra não foi libertar Jesus, até porque ele já tinha saído com pedra e tudo. O propósito do anjo ao remover a pedra foi o de testemunhar para as Marias que ele já não estava mais lá. Ou seja, a ressurreição de Jesus já tinha rompido as vestes sujas de sangue, já tinha rompido as barreiras físicas do túmulo e já tinha rompido a presença dos guardas romanos na porta. É sobre isso que eu quero terminar falando esse sermão. E se de tudo que eu falei até aqui, alguns de vocês não conseguiram internalizar muita coisa, eu quero ler 3 textos bíblicos rápidos. Colossenses 3, de 1 a 13. Colossenses 3, de 1 a 13. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram, mas a vida de vocês agora está escondida em Cristo Jesus. Vamos lá, Romanos 6, de 4 a 5. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Quem aqui já se batizou, levanta a mão. A fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela presença da glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança de sua morte, certamente também na sua ressurreição. Efésios capítulo 2, de 4 a 6. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olhem só, todos esses textos nos ensinam uma coisa central: que em Cristo também somos ressuscitados, e por isso precisamos fixar nossas mentes nas realidades eternas e não nas temporais. Rodrigo, não entendi, eu vou explicar. Muitas vezes, por falta de compreensão, estamos vivos com Cristo, estamos ressurretos com Cristo, mas não rompemos os limites impostos por Satanás dentro dos túmulos da vida. Estamos vivos em Cristo, mas com vestes de morto, em ambientes de morto, aprisionados por pessoas que exalam morte todos os dias. Se você não glorificou, você não entendeu. Tem gente que está casado, é vivo em Cristo Jesus, mas o ambiente de casamento é de morte. Tem gente que está viva, mas ainda está dentro do túmulo. Pegaram ou não? Porque para mim, pior do que estar morto é ser vivo e não sair do túmulo. Pior do que não casar é casar e ficar na morte.
Pior do que não ter um emprego, é ter um emprego e aquele ambiente ser ambiente de morte, trancafiado pelas algemas romanas, ou no mínimo, se não está trancafiado, está dentro de um túmulo. Tem gente que vive assim. Cristo já ressuscitou ele há muito tempo, mas ele continua num túmulo, ele continua com vestes de morto, ele continua num ambiente de morto, mas a palavra de Deus vem dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Sai desse túmulo da depressão hoje, sai desse túmulo da síndrome de burnout hoje, sai desse túmulo de um casamento morto, porque se é para ter vida, tem que ter vida fora do túmulo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tem gente que foi batizado, tem gente de crente, fala como crente, mas vive dentro de túmulos. Mas as pessoas não removeram a pedra. O poder que há em você não depende de pedra ser removido ou não. A pergunta que faço é: quais são as vestes que nós temos que trocar, assim como Jesus trocou? Vestes na Bíblia significa vestes, o significado de vestes na Bíblia significa santidade. Qual é a postura que nós temos que ter para romper? Jesus estava vivo, mas as roupas dele já eram outras. Tem gente que foi para o batismo, é crente, participa da ceia, mas a sua linguagem continua a mesma. Aquilo que ele assiste continua o mesmo. As suas práticas continuam as mesmas. É vivo, mas está dentro de um ambiente de morte. Quais são as vestes que a gente tem que trocar? Ei, quais são os ambientes que não precisamos estar? Ontem eu estava aqui falando com um dos jovens, não vou falar o nome dele porque não há necessidade. Mas um dos nossos jovens aqui, eu senti tanto orgulho, tio, quando falou disso. Ele falou o seguinte: pastor, lá no ambiente de faculdade, ninguém é cristão. Todos lá são amigos uns dos outros, mas eu não consigo me conectar. Pelo fato de eu não ir na onda, naturalmente vai acontecendo uma seleção natural, e eu vou ficando. Mas ele disse: pastor, não sinto falta. Porque as amizades que eu tenho aqui na igreja me dão a compreensão de que eles não são meus inimigos, mas alvos da minha missão. Ei, por favor, não viva como vivo dentro de ambientes de morte. Não aceite o teu casamento ser uma morte. Não aceite a relação dos teus filhos. Não aceite a tua relação com o teu irmão como a minha. Estava exalando morte aí, igreja. Posso confessar um pecado? Teve um dia que ele estava aqui na igreja, eu fui para um lado e ele foi para o outro. Vocês não sabem o que é isso, ficar bravo com as pessoas. Vocês nunca ficaram de mal com ninguém. Mas imagina eu entrando na igreja, eu vi o Deja por aqui e ele por ali. Ridículo, que pinico. Pinico, para não falar outra coisa. Quem nunca driblou uma porta de uma igreja para não encontrar com outro irmão, que atire a primeira pedra. Calma. Vai com calma. Você fala: pastor, nunca aconteceu isso comigo. Bem-aventurado é você. Parabéns. E quais são as vestes que a gente precisa trocar? O espírito é de ressurreto, mas a carcaça, aquilo que a gente apresenta, aquilo que a gente fala, que a nossa postura também tem que ser de ressurreto. Minha oração para hoje é que nenhuma vestimenta, nenhum ambiente, nenhuma pedra, nenhum guarda nos bloqueie em lugares que não pertencemos. No fundo, a gente sabe que a pedra não foi removida para que Jesus saísse. Não, mas quando eu me atentei a isso, eu falei: meu, que coisa maravilhosa. Às vezes eu tenho a ideia, ou melhor, às vezes a gente tem a ideia de que assim, o anjo removeu para Jesus sair e as mulheres entrarem, tipo drive-thru. Não, Jesus já tinha dado linha na pipa há muito tempo. Porque o espírito que havia dentro dele não conseguiu ficar limitado. Ei, eu estou falando de crenças limitantes aqui. Quem trabalha com psicologia sabe o que eu estou falando. Para de falar que você nasceu assim e vai permanecer assim. Para de falar que você... Não, em nome de... Por favor, levante as mãos. Ei, que nenhuma crença limitante da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, da tua fase... Ei, que nenhuma crença limitante te deixe limitado. Porque maior é aquele que vai além dos seus limites.
E o nome dele é Jesus Cristo, ele vive. Ei, por que vocês procuram no túmulo aquele que já saiu do túmulo? Por que vocês procuram o casamento de vocês no passado? Se ele vive, já tem uma nova perspectiva. E se ele vive, posso crer num casamento melhor, numa empresa melhor, numa relação com os filhos melhor. Aleluia! Que nenhuma vestimenta, nenhum túmulo, nenhum oficial romano nos prendam. Possamos, em plena convicção de quem somos em Cristo, romper todas as barreiras que nos impedem. É da cruz, não é da cruz ao túmulo, é da cruz à luz. É da cruz aquilo que Deus deseja para nós. Nem a morte, nem os anjos, nem o túmulo, nem os soldados, nem as vestes. Acho interessante quando Jesus deixa as vestes em cima. Tem pessoas que interpretam que era uma prática judaica de deixar dobradinho para que dizendo, eu volto. Eu respeito essa tese, tá? E acho até bonitinha. Mas quando ele deixa a roupa dobrada, ele diz assim, obrigado pela roupa que me emprestaram. Se eu for, talvez, dormir lá na sua casa, André, com seu querido esposo, e aí vocês deixarem um quartinho lá para mim, você pode ter certeza, minha mãe me ensinou isso. Na hora que eu sair de manhã para trabalhar, eu vou deixar tudo dobrado, dizendo, não que eu vou voltar, mas que eu quero, obrigado pela noite. Quando eu vejo a roupa dobrada, valeu enquanto durou essas vestes, mas agora as minhas vestes são. Ei, quando você olhar para o teu passado, para de reclamar do teu passado, apenas, porque você só chegou onde você chegou pelas coisas que você passou. Deixa as vestes dobradas, mas Deus tem vestes novas, perspectivas novas, um futuro novo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Por favor, igreja, você que saiu do túmulo, você que não dialoga mais com o morto, você que não por que vai procurar entre os mortos aquele que está vivo? Para que vai procurar no casamento há 10 mil anos atrás aquilo que você pode encontrar muito melhor hoje? Para que procurar na relação dos filhos uma discussão que não vai caber em nada? Se Deus pode trazer relacionamentos novos, assim como trouxe para mim, para o meu irmão e para tantos outros. Senhor, eu oro pela tua igreja que está com as mãos erguidas nesse momento. Nada pode nos segurar. As nossas vestes de morto, um sepulcro, guardas que queiram nos paralisar. Quantas pessoas querem nos paralisar, não deixando a gente sair, não deixando a gente viver uma nova estação? Deus, mas ninguém vai nos bloquear. Nenhuma crença limitante vai nos bloquear do túmulo, porque o poder que há em nós agora é muito maior que qualquer força romana. Obrigado porque é domingo, Deus. O sábado deu certo até aquele momento, mas hoje é domingo. Se o Senhor quisesse manter o sábado como sagrado, o Senhor teria ressuscitado no sábado. Mas quando o Senhor ressuscita no domingo, o Senhor está dizendo, eu tenho um momento novo, eu tenho uma estação nova, eu tenho um dia novo. Deus, que teus filhos possam viver um casamento, uma nova perspectiva, que teus filhos possam viver lá na empresa, um momento de uma nova perspectiva, na relação com os filhos, na relação com a igreja, no ministério, Deus. O choro pode durar sexta, a depressão pode vir no sábado, mas a alegria vem ao domingo. As decepções das pessoas que falaram não vão me bloquear. Quem já está acreditando no que eu estou falando, vai ficando de pé. Deus está falando nesse lugar, Deus está falando nesse lugar. Ei, as palavras das pessoas não vão te segurar no túmulo. As intenções das pessoas não vão te prender nas roupas de morto. O ambiente de morto não é lugar para você ficar. Ei, porque foi para a liberdade que eu te libertei. Ei, um ministério novo, uma casa nova, um casamento totalmente ressignificado pelo poder do Espírito. Eis que faço nova todas as coisas. Esquecendo-me para trás das coisas que ficaram, eu continuo olhando para o alvo, pelo prêmio. É domingo. É domingo. É domingo. É domingo.